Oiê! Vamos lá então, ó, a gente tá no capítulo 4 do livro Rumo ao Lugar Desejado, no nosso clube Mais Que Magras, e esse livro tá incrível. Vamos lá, Empreendedorismo no século XXI. O brasileiro é, sem dúvida, um dos povos mais empreendedores do mundo. O verão chega e cada um já inventa um negócio para fazer dinheiro. Haja vista a criatividade em nossas praias neste período. O Brasil é único. Aqui em uma sala de casa vira salão de beleza, um quintal vira um restaurante. Dentre os grandes cientistas, pensadores, empresários, educadores e esportistas estão os brasileiros. Mesmo que ainda não sejamos reconhecidos internacionalmente em todas as áreas, mesmo que nós ainda não tenhamos ganhado nenhum prêmio Nobel, a força do nosso povo é realmente imensurável. Somos uma nação admirável e não podemos deixar que os últimos anos de vergonha e desamparo retirem a glória de quem nós somos. Somos um país de tamanho continental, de beleza incomparável. Nossas cidades são comentadas pelo mundo. O Rio de Janeiro é nosso. Somos uma terra de um povo simples, mas feliz. As tragédias naturais, a desgraça da corrupção da política não conseguiram arrancar o sorriso do nosso rosto. Lembrando que essa impressão é de 2014, então ele estava falando de anos anteriores, tá? Em breve, a educação multifocal tomará os 4 cantos dessa terra dourada e outras nações verão que um filho deste solo realmente não foge à luta, ao trabalho, ao estudo e às conquistas. O nível de preparação de nossas crianças e jovens dará ainda mais ousadia para avançarmos. Todos reconhecerão que somos um gigante pela própria natureza. Nosso povo vai empreender como nenhum outro. Estamos lutando para criar as bases para esta demanda, semeando conhecimento através dos nossos seminários e dos nossos treinamentos. E assim será o empreendedorismo do século XXI. A força, o carisma, o conhecimento multifocal, a resistência do nosso povo nortearão decisões e negócios internacionais. Uma população informada e próspera de entendimento não se vende. E se o povo não se vende, os políticos não têm a quem comprar. Dá para melhorar o país? Hoje estamos entre as 8 maiores economias do mundo. Nosso produto interno bruto, o famoso PIB, vai crescendo a cada dia. Às vezes menos do que o esperado, mas ele cresce. As nossas expectativas são boas, porém algo tem me preocupado de dia e de noite. Como chegaremos a este lugar tão sonhado e desejado se não existem escolas populares de empreendedorismo e se a carência de informação e conhecimento neste segmento ela é tão crítica? Se as escolas primárias de ensino fundamental não possuem matérias competentes sobre o assunto. Eu tenho me esforçado para levar entendimento aos que não têm acesso a isso. Eu e meus pares temos gastado dias servindo a comunidade e a coletividade, trazendo o mundo para o Brasil e levando o Brasil para o mundo. A primeira vez em que eu ouvi a palavra internacionalização, eu estava em Orlando, na Flórida, em uma aula da universidade em que concluí os meus estudos. Esta palavra não surtiu um efeito imediato na minha mente, mas na medida em que o professor, que era um latino, abordava a capacidade que alguns povos tinham de se internacionalizar, eu me lembrava dos meses que eu vivi na Europa, quando era mais jovem, pois por lá as crianças crescem aprendendo novas culturas, idiomas e convivem diretamente com pessoas dos 4 cantos do planeta. São completamente internacionalizados. Nosso professor citou uma estatística na qual o brasileiro aparecia como o número 1 na lista de pessoas com mais capacidade de se adaptar a uma nova cultura, regras e leis. A psicoadaptação era mais rápida e recorrente no povo do Brasil. Sabendo disso, as grandes multinacionais começaram a buscar executivos e CEOs brasileiros para seus projetos internacionais. O Brasil começa a se internacionalizar. Você ainda não enxergou o potencial que tem só por ter nascido nesse país. Agora preste atenção, só entra em palácio quem tem qualidade para estar diante de reis. A oportunidade tem o hábito de andar disfarçada. Lembre-se sempre do que é certo e não do que é conveniente, pois o seu caráter determina o seu nível de empreendedorismo. Vamos aos princípios que, na minha ótica, podem lhe fazer ser bem-sucedidos nos seus empreendimentos? Entender antes de empreender.
Uma armadilha da nossa mente é achar que nós sabemos como fazer. Vamos falar sobre isso com mais detalhes no capítulo 5 Conselhos da Nobreza. Por mais experiente que você seja, nunca deve tomar uma decisão sem acompanhamento de um ou mais mentores, conselheiros da área e, se possíveis, amigos e família. Empreender pode roubar seu tempo, uma das poucas coisas nessa vida que é irrecuperável. Por isso não erre ao começar a sua vida de empreendedor. Isso pode lhe custar alguns anos que jamais voltarão. E isso é muito pior do que perder dinheiro. Avalie, estude, analise antes de empreender. É provável que você hoje esteja em um lugar que não é o desejado ainda. A primeira coisa a fazer é visualizar onde você quer chegar. Desenhe o seu caminho até lá. Conte com pessoas que sabem e já percorreram este caminho. E ter certeza que o destino pretendido é realmente aquele que é o seu sonho. Um pequeno aviso. Para tudo isso você terá que desenvolver humildade. Uma qualidade que hoje em dia está em falta. Nos momentos de crise e de contrariedade, podemos revelar o quão orgulhosos somos. Desenvolver a humildade te dará um grande suporte para chegar no topo. Com as vitórias vem o orgulho, com o orgulho vem a queda. Certa vez eu estava em São Paulo aplicando uma sessão de coaching e a cliente, já chorosa, contava que tinha perdido 6 anos da sua vida fazendo uma faculdade que não queria e abrindo um negócio baseado na sua formação. E eu perguntei, mas por que você fez essa faculdade e abriu este negócio? E ela, eu li numa revista que essa seria uma tendência do século 21. Como alguém em um mundo tão competitivo e escasso de recursos abre um negócio apenas porque leu em uma revista? A ideia pode até nascer lendo uma revista, mas para empreender é necessário entender. E aí, vamos para um exercício prático. Lembra que alguns capítulos anteriores têm exercício prático e é importante que você o faça, tá? Gostaria aqui que você listasse, pode anotar tudo isso no caderno da Magreza, todos os exercícios que a gente está passando aqui, você pode anotar no caderno da Magreza. Gostaria que você listasse 3 tipos de negócio que você amaria empreender. 3. Agora, você vai explicar o quanto você entende de cada empreendimento destes e qual deles você tem uma expertise maior. Tá. O seu negócio escolhido dentre os 3 que você citou é o que oferece maior rendimento ou maior satisfação para você? Responda essa pergunta. 2, então o primeiro é entender para empreender e o segundo é montar uma equipe eficaz. O maior treinador de líderes da humanidade, que a humanidade conheceu, não começou seu empreendimento, sua missão sem primeiro formar a sua equipe. Ele selecionou 12 homens da Galileia para começar um projeto que dividiu a história. 12 homens despreparados, mas com gana de aprender. O maior empresário do início dos anos 90, na minha opinião, foi um americano, Steve Jobs. Ele morreu em 2011 e ainda assim a empresa dele, a Apple, não parou jamais. A equipe de Jobs estava preparada para agir e empreender com ou sem ele. Uma equipe eficaz funciona como uma blindagem para proteção e como uma máquina poderosa para a produção. Investir em pessoas é uma das tarefas mais árduas de um líder. É extremamente cansativo e frustrante treinar alguém, investir tempo e recursos nela e depois sofrer decepção com a mesma. Porém, não há outra rota para formar um staff. A persistência deve ser a sua maior aliada. Ninguém constrói nada sozinho. Você pode ser o melhor engenheiro do mundo, mas você precisa de um pedreiro. Você pode ser um grande arquiteto, mas encanador, eletricista, um pintor, eles são essenciais para a execução de um bom trabalho. Uma equipe bem formada, bem treinada, pensando, sonhando como você, dará frutos que vão permanecer por gerações. Agora, não se iluda. É pouco provável que os membros da sua equipe cheguem preparados. O rei Davi de Israel, quando era jovem, teve que fugir da perseguição do rei da época, Saul. Escondeu-se em uma caverna chamada Adulão. Lá se juntaram a ele os endividados, marginalizados e aqueles que ninguém queria. Davi formou com estes homens que eram rejeitados o exército mais poderoso da história, o exército de Israel. Com uma equipe treinada e capacitada, seus sonhos chegam mais rápido.
A equipe completa aquilo que o líder não possui. No meu caso, por exemplo, eu sou especialista em organização relacional e criativa, mas eu não domino nada de administração e gestão de sistemas. Por isso, minha equipe vem comigo completando tudo aquilo que eu não sou capaz de preencher. Ideias geniais não funcionam com sistemas ruins. Quando explico à minha equipe que somos um, mesmo sendo muitos, explico o significado da palavra Echad em hebraico, que significa unidade múltipla ou composta. Como assim? Imagine, por exemplo, um cacho de uvas. É apenas um cacho, porém é formado por várias uvas bem reunidas. Isso é unidade múltipla. Então, o segundo foi montar uma equipe eficaz. Terceiro, foco em resultados. A árvore se conhece pelos frutos e uma pessoa se conhece por seus resultados. Quantas pessoas você conhece que trabalham há anos, são esforçadas, tiveram oportunidades na vida e ainda assim não tem nenhum fruto para mostrar? Pessoas que não possuem resultados à vista. Normalmente, aqueles que empreendem somente por causa das oportunidades que aparecem, não são treinados para o sucesso e não planejam seu caminho até lá. A falta de visão holística do negócio faz com que muitos caiam e nunca cheguem ao lugar desejado. Caros leitores e leitoras, foco é uma palavra muito falada e pouquíssimo praticada. Focar no que você deseja, não se distrair com oportunidades no meio do caminho, entrar na carruagem rumo ao seu destino exige determinação. Com foco em suas metas e objetivos, o planejamento fará sentido e o impossível começará a ser viável. Sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento. Thomas Edison. Um executivo com um currículo invejável hoje em dia não substitui um gerente, ainda que sem formação acadêmica, mas gera excelentes resultados. O que todos esperam é que a árvore dê frutos. Uma árvore que não produz só serve para ser cortada e ter sua madeira vendida para a indústria de móveis. Como definir se os meus resultados eles são positivos ou se eles são negativos? Um negócio que só dá resultado financeiro é um negócio pobre. O lucro é a forma mais antiga de avaliar resultados. Porém, no século XXI, isso está sendo julgado por outros fatores. E quais são eles? Missão, valorização verdadeira do consumidor e sustentabilidade. Nunca se abriu e fecharam tantas empresas como nos dias atuais. Isso acontece porque os empreendedores confundem o lucro com o resultado. O resultado é a consequência de uma ação planejada para atingir um alvo. Você sabe que seus resultados são positivos quando a consequência de tudo que você empreende é ecológico. Quero dizer, traduzindo o ecológico aqui, bom para todo mundo. Quando você apenas foca no lucro financeiramente, por mais que pareça bom, o resultado pode ser negativo. Construa valores que lhe farão trabalhar para contribuir com as pessoas e melhorar a humanidade. Assim, o lucro, apesar de importante, não será a essência do seu empreendimento. Desenvolver liderança. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Mandela e outros grandes líderes não nasceram como tais. Ninguém nasce liderando. Os grandes exemplos que passaram por esta terra permitiram que as adversidades da vida, a falta de recursos, a oposição, o desencorajamento das pessoas moldassem neles um verdadeiro caráter de líder. Liderar é influenciar. Liderar é assumir a responsabilidade. Liderar é arriscar sem medo. Liderar é a tomada de decisões. Liderar é amar as pessoas. Liderar é guiar as pessoas. Liderar é apacentar as pessoas. Liderar é doar. Não há como empreender sem liderar. Gostaria que você respondesse as perguntas abaixo. Aprendi parte deste questionário num treinamento para líderes em Chicago, nos Estados Unidos, com um grande líder americano. Meses depois, apliquei o exercício abaixo em algumas aulas de liderança que ministrei no ano de 2011. Foi revolucionário o que aconteceu na vida dos alunos. Uma nova perspectiva sobre o que é liderar foi disseminada a partir dessas aulas. A rota pode ser linda, mas qual é o destino? Não empreenda sem saber exatamente para onde você está indo. Então, os exercícios, aqui eu vou falar as perguntas, daí você anota, tá bom? Peraí.
desligar aqui. Vamos lá? Você anota as perguntas e aí você responde, pode ser no caderno da magreza também. Qual foi a sua maior decepção na infância? Qual foi a pessoa mais apaixonante da sua vida? O que você faria hoje se ganhasse na loteria? Onde você passaria 3 semanas de férias se dinheiro não fosse um problema? Entre todas as pessoas que estão vivas, com quem você mais desejaria ter um jantar de 3 horas e por que com essa pessoa? Acredite, as suas respostas vão revelar o tipo de líder que você é. Cada resposta vai apontar uma característica sua. Essas perguntas, elas foram estrategicamente elaboradas para trabalhar áreas que são fundamentais da liderança. Uma revela como um acontecimento do passado traz impacto nas suas reações no futuro. Outra mostra que tipo de recompensa você gosta de receber quando é bem-sucedido em algo. Outra detalha as suas verdadeiras motivações e o tipo de pessoa que você quer realmente se tornar. Quando perguntei à turma, que eram mais ou menos 200 alunos, com que pessoa que estivesse viva naquele momento eles gostariam de ter um jantar de 3 horas, as respostas foram as mais variadas. Alguns disseram meu pai, minha amiga da faculdade, meu líder espiritual. Eu tentei aguçar a inteligência deles e estimulei eles a pensar mais. Afirmei que essas pessoas, eles poderiam jantar a qualquer hora, mas o tal jantar era uma oportunidade única. É a chance de jantar com alguém que, por meio de algumas respostas, simplesmente poderia mudar o rumo da trajetória de cada um. Mais do que aguçar, eu dei a eles uma ajudinha. Se no dia daquela aula eu pudesse escolher alguém para estar jantando por 3 horas, eu escolheria ele falando, né? Steve Jobs, que na época era vivo. Faria dentre tantas a seguinte pergunta: Steve, como pode uma empresa ser tão influente a ponto de fazer os seus clientes fazerem filas quilométricas um dia antes do lançamento dos seus produtos, sendo que alguns chegam a acampar na frente da loja da Apple para ser o primeiro a comprar? Como pode, Steve? Enquanto milhões de empresas pagam para as pessoas usarem a sua marca como divulgação, os clientes Apple usam os adesivos da maçã nos seus carros, nas suas janelas, em equipamentos, em relógios, só para tirar onda. Os adesivos, né? Formidável. Seriam 3 horas com pessoas assim. Quantas perguntas eu teria para fazer? Na Escola de Empreendedorismo Multifocal, um treinamento em formato de workshop, que tem 8 horas de duração, aplico esse exercício. E semanas depois chegam os depoimentos no meu e-mail e em redes sociais, contando como a vida de cada um melhorou depois desse que eu chamo de check-up multifocal. Descobrir a sua liderança modifica seus hábitos, aperfeiçoa seu comportamento e, consequentemente, potencializa seu resultado. Desenvolver sua liderança vai acelerar a conquista em seus empreendimentos. Empreender tendo a mentoria, né, como metodologia, visando o futuro, construindo soluções e provocando resultados. Visar o futuro é uma característica daqueles que sonham. Quem não sabe o que quer, jamais ha visto o futuro. Uma das coisas que amo no meu trabalho como consultor e palestrante é fazer as pessoas visualizarem o que está por vir, fazê-las fechar os olhos, mentalizar aquilo que está pela frente. Sem uma clara percepção de futuro, nenhum empreendedor alcança suas metas. Objetivos ficam inalcançáveis caso a pessoa tenha dificuldade de sonhar e vislumbrar os seus próximos anos. Construir soluções é a parte obrigatória da caminhada. Certamente teremos contrariedades enquanto estivermos na estrada rumo ao lugar desejado. Conte com isso, você será caluniado, né? Julgado, você será invejado. O invejoso não quer apenas o que você tem, ele quer ser você. Pessoas irão trabalhar arduamente para te vencer, para não vê-lo vencer. Muitos projetos seus não vão ser aceitos. Você vai querer sucumbir ao desânimo e desistir às vezes. Os problemas nunca virão sozinhos, eles sempre virão em grupo.
Um negócio que só dá lucro financeiro é um negócio realmente pobre. A riqueza está realmente na missão. Tendo isso em mente, prepare-se para vencer cada obstáculo construindo soluções. A falta de planejamento e resistência fez muitos heróis caírem. Mas com você não será assim. Anote agora os pontos citados acima que mais te abalariam e comece a criar soluções emocionais e existenciais relativos ao seu propósito de vida para resistir a cada um deles. Aqui vai mais um exercício. Mentalize você sendo caluniado, alguém do seu círculo de relacionamento inventando algo sobre você. Lembre-se que somente os íntimos traem, os de fora somente decepcionam. Treine sua mente para reagir sempre de forma construtiva. Estatisticamente, nunca adianta revidar, devolver ofensas, ficar retraído, sofrer com feridas. Quando você for invejado, compreenda que nem todos desfrutam da sua saúde emocional. Quando trabalharem contra você, perdoe as pessoas. As pessoas não são ensinadas pelas escolas tradicionais a reconhecer o trabalho do outro, o sucesso do outro, e sim a criticá-lo. Quando negarem seus projetos, não desanime. A história mostra que os grandes vencedores perderam muito para ganhar. Quando os problemas vierem em bando, esteja certo que a sua família e os seus amigos estão apostos para te trazer equilíbrio. Provocar resultados é função daqueles que sabem quem são. Quando você tem um futuro visualizado e construiu soluções para não parar na estrada, é hora agora de provocar os resultados. Um empreendedor sem resultados é uma árvore sem frutos. Não serve para muita coisa. Cada etapa exige um resultado. Os resultados te definem. Há alguns anos recebi um relatório informando que éramos uma das 10 empresas de turismo no Brasil que mais levaram turistas à Terra Santa de Israel. Com este resultado em mãos, foi questão de tempo para novas oportunidades surgirem. Fornecedores abriram portas, novos e nobres clientes se aproximaram e nossa marca se consolidou. Por outro lado, você pode ter o melhor pneu para a sua carruagem rumo ao lugar desejado, mas se você não tem calibragem, você não terá força para chegar. Calibrar está conectado ao resultado final. Para ser mais claro com você, o melhor pneu do mundo vazio não dará resultado esperado, ainda que você esteja em uma Ferrari. Esteja certo que todos os detalhes estão listados e verificados para os resultados chegarem com segurança. Hábitos e costumes definem uma cultura. Deixa eu ver se está acabando. Tá. Não, mais ou menos. Deixa eu ver em quanto tempo nós estamos. 22 minutos. Hábitos e costumes definem sua cultura. Para provocar resultados, você precisa ter hábitos e costumes que geram o fruto esperado. Não se planta melancia esperando colher abacate. O que você faz no dia a dia, a forma como você reage às situações, suas manias, suas escolhas, suas repetições, resulta no que nós chamamos de uma cultura. Ter uma cultura empreendedora é a maneira mais recompensadora para você ter resultados. Mas para isso você precisa ter hábitos diários e costumes permanentes. Você tem que ser resiliente nisso, mas que produzam o esperado e te coloquem na estrada rumo ao lugar desejado. E, gente, isso para a saúde é válido, né? Acredito que 65% dos jovens empreendedores arranjam boas desculpas para a falta de disciplina, por exemplo. Hábitos desordenados, costumes nocivos, acabam traindo o seu futuro de paz, a sua prosperidade e a segurança que você espera. No capítulo 1, nós falamos sobre o poder do conhecimento e eu reforcei o valor da informação. Com base nisso, conto agora uma experiência que eu vivenciei em Israel em 2012. De um país em que 55% do território é deserto e que a fonte de água potável é limitada. Não se pode esperar muita produtividade, mas como sempre o povo judeu surpreende. Voltando da região da Galileia, subindo para Jerusalém, víamos do lado direito e esquerdo inúmeras plantações de banana, abacate, manga, oliveiras, videiras, tâmaras. Não era possível entender como uma terra desértica estava dando tantos frutos. Não compreendíamos o porquê de um território que é tão limitado pela natureza
estar dando tantos resultados. Então, nosso guia e nosso professor, o arqueólogo israelense Elibar David, começou a destrinchar o segredo desse sucesso. Ele fez uma pergunta bombástica ao grupo de estudantes que estava ali conosco. Qual é a diferença entre inferno e paraíso? Todos cochichavam, alguns estavam atônitos, apenas refletindo, e Eli então responde: a água. Você coloca gotas de água neste inferno que parece o deserto, e é questão de tempo para que vire um paraíso. Israel desenvolveu uma técnica de irrigação própria por gotejamento que faz a terra seca produzir. Tanto que são hoje em dia grandes exportadores de fruta, de legumes e de flores para a Europa e para o Oriente Médio. A água sempre foi simbolismo de vida, de conhecimento. Gotas de conhecimento transformam sua vida desértica num grande paraíso frutífero. Empreendendo em Israel, depois da vitória que eu obtive fechando meu primeiro contrato empresarial, aquele que eu contei para vocês no capítulo 1, a vida não ficou fácil. Contudo, seguiu me ensinando por meio das contrariedades como amadurecer. Cerca de 1 ano e meio depois dessa conquista, o banco faliu. Foi um desastre. Tivemos que recomeçar. As contas não paravam de chegar e os recursos se esgotaram por definitivo. Novamente eu me via na situação degradante de não ter nem o dinheiro da passagem, lembrando que nessa época eu ainda não tinha educação financeira. Certa manhã, meu primo Lucas, colaborador da Amar Turismo à época, telefonou dizendo que chegara o dia da famosa feira da ABAV, Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, no Centro de Convenções Rio Centro, na Barra da Tijuca. O problema é que a entrada da feira custava um pouco mais de R$100. E isso impossibilitava a nossa ida. Eu via a oportunidade de estar naquele meio empresarial de turismo e ao mesmo tempo ficava triste, pois aparentemente nada dava certo comigo. Sei que as pessoas nessa época não me viam assim, até achavam que eu estava bem, pois a maioria dos nossos fantasmas e medos, eles são irreais, estão na nossa mente, somente nós vemos e sentimos. Todo aquele sentimento que nós temos de derrota, ele era sentido somente por mim. Lucas então me liga dizendo que conseguiu os ingressos com um amigo de outra agência. Essa seria a nossa chance? Fiquei radiante. Só que nos deparamos com um segundo problema: como chegar ao local da feira se não tínhamos os recursos para a locomoção, mas eu não desisti. Liguei para o meu pai perguntando se ele me emprestaria o carro dele. Ele disse que sim, porém estava sem gasolina. Não, do que adianta? Gritei ao telefone. Eu e meu primo catamos o que tínhamos no bolso. Acredite, nós tínhamos R$7. Colocamos tudo de combustível e fomos em menos de 40 km por hora para não consumir excesso de gasolina. Chegamos antes das 10 da manhã no centro de convenções e foi quando recebemos a notícia que a feira iniciaria às 14 horas. Foi um desânimo completo. Não tínhamos como voltar por falta de combustível e se ficássemos, teríamos que nos privar de almoçar. Foi o que nós fizemos. Lembro que nunca murmuramos, ríamos da nossa falta de sorte. Lucas e eu ficamos por horas sentados na escada, conversamos sobre o futuro, planejamos o que um dia realizaríamos, os projetos que tínhamos desenhado e às 14 horas o portão se abriu. Para nossa surpresa, cada estande tinha um lanche grátis. Nosso problema com a alimentação estava resolvido. Animados novamente, começamos a andar por aqueles corredores, pegamos panfletos, conversamos com pessoas do meio, entendemos novos roteiros e conhecendo mais do mercado, até então que era muito limitado para nós. Foi andando por um desses corredores que um homem falando inglês bem torcido veio na minha direção e perguntou: "Você já esteve na terra de Jesus?" Respondi que não. Na verdade, eu tinha escutado falar de Israel, principalmente nos sermões da igreja que eu frequentava, mas fazer parte do turismo na Terra Santa era uma novidade. Passei a tarde toda naquele estande, não quis saber de mais nada, eu estava realmente fascinado. Aquele homem, sem saber, estava mudando o rumo da minha vida. Encerramos a conversa com uma proposta da parte dele: "Tiago, quer ir a Israel conhecer os lugares por onde Jesus caminhou?" E eu sorri, desconfiado, mas eu disse sim. Menos de uma semana depois eu estava em um avião rumo à Terra Prometida, Israel, com tudo pago. Passagem aérea foi comprada pelo meu avô Valdemar, que Deus o tenha, que me emprestou o dinheiro acreditando totalmente no meu sucesso. Nem contarei como convenci vovô a me emprestar essa grana.
daria outro livro. Foram 6 dias que mudaram minha história. No último dia de viagem, aquele mesmo homem da feira se revelou dono de um império naquela nação. Hotéis, frotas de ônibus, escritórios, lojas, toda a estrutura que você puder imaginar. E então ele me desafiou. Com tudo o que foi visto, creio que você é capaz de trazer um grupo de brasileiros no próximo ano para conhecer esta terra. E eu repliquei, sim, eu darei tudo de mim para conseguir isso. Voltei para o Brasil, em menos de 3 meses estávamos saindo com 2 grupos. E antes do ano virar, levamos mais um grupo, 3 no total. Eu não queria parar de produzir. Visitava formadores de opinião, líderes religiosos e outros segmentos e apresentava Israel como um novo e enigmático destino histórico, turístico e espiritual. Depois de 2007, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tinha 26 anos e precisava convencer grandes líderes do Brasil a confiar pessoas e dinheiro na minha empresa para formarmos os grupos. A única coisa que eu tinha a meu favor era conhecimento. Estudei sobre a Terra Santa de manhã, de tarde, de noite. Li centenas e centenas de livros, assisti inúmeros vídeos, fiz treinamentos em loco, uma pós-graduação de História em Israel, acabei escrevendo o livro Terra Santa, Manual do Peregrino, em parceria com Nayara Pedrini. Hoje levamos cerca de 100 grupos de brasileiros, todos os anos, para conhecer esta terra inesquecível. Estamos com uma empresa em Buenos Aires, na Argentina, uma em Orlando, nos Estados Unidos, e representado em várias cidades do Brasil. O sonho de empreender algo significativo se juntou com a disciplina e o conhecimento. A partir daí, nada mais era impossível. Dentre tantos motivos para ter alcançado sucesso, gostaria de citar uma estatística publicada por uma famosa revista de negócios americana. A publicação dizia que 92% dos homens bem-sucedidos financeiramente eram casados. Isso quer dizer que ter uma família traz equilíbrio e sanidade. Nos meus momentos de crise, de tristeza e de desânimo, Janine se mostrou uma conselheira, uma ajudadora incansável em me animar. Na verdade, eu creio firmemente que a figura da mulher faz desse mundo um lugar muito mais equilibrado. Com o nascimento dos nossos filhos, tive todos os motivos do mundo para nunca mais desistir. Valorize a sua família. O empreendedor precisa desta base para avançar. Momentos de reflexão estimulam a criatividade. Gente, que fenomenal! Agora a próxima leitura, capítulo 5, Rumo ao Lugar Desejado, com as meninas do clube Mais Que Magras. Um beijo para vocês!